É isso! Nesse momento, 5 horas da tarde, começa mais um programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje o programa é gravado por uma razão muito especial. A gente tem uma convidada muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você. Eu sou o Glauco Keller e a gente está em 102,1 FM, também em facebook.com/programa Alternativa A. E para fazer o Alternativa A junto comigo hoje, ele, professor Alex, que está quase em clima de férias. Alex, boa tarde, cara. Já está em clima de férias? Já está vendo a linha de chegada? Não sei se eu vou conseguir chegar, mas eu tô vislumbrando essa linha de chegada já. Espero, conseguir chegar lá. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, pessoal que está ouvindo Alternativa, que está ouvindo pela Rádio Universitária, pelo Facebook. E boa tarde aí a nossa convidada, que daqui a pouco será apresentada por você. É isso. Antes de apresentar a nossa convidada, gostaria de convidar você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para conhecer, curtir as nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, os nossos podcasts e também vir aqui acompanhar as nossas lives e as nossas postagens em facebook.com/programa Alternativa A. Bom, esse último semestre foi recheado de convidados super especiais, né? A gente teve músicos, passou por aqui o Clemente, da Plebe Rude, do Inocentes, passou por aqui também na última semana, né, Alex? O grande João Baroni, do Paralamas do Sucesso. E hoje a gente tem uma escritora que chamou muito a minha atenção, da nova literatura brasileira. Eu estou falando de Aline Bey, que vem para bater um papo com a gente. Aline, obrigado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Aline, a Aline acabou de... só para situar o nosso ouvinte, ela acabou de publicar o segundo romance dela, chamado A Pequena Coreografia do Adeus, e o primeiro livro me chamou muita atenção, O Peso do Pássaro Morto. Eu cheguei a fazer um podcast falando da forma como a Aline consegue ser poética em pouco tempo de texto, em poucas linhas. Eu queria perguntar para você de onde veio a ideia de escrever, subvertendo um pouquinho algumas regras. Tem texto. Eu vi seu livro, Aline, eu me imaginei lendo poesia concreta. Ai, que lindo! Eu amo a poesia concreta. Eu acho que esse jeito de escrever, ele começa de uma ilusão, que é achar que eu era poeta quando eu comecei a escrever. Então, eu quebrava essas frases, né, e achava que era verso, e porque eu amava a poesia, amo poesia, leio muita poesia, e imaginei ali na faculdade de letras, quando eu comecei a escrever, que era só a gente gostar, a gente querer ser poeta, que você se consagrava um poeta com o tempo, né, como um prosador é. Mas eu fui percebendo que, na verdade, o poeta nasce poeta. E eu, infelizmente, não sou poeta, mas eu sou atravessada pela poesia. Minha prosa, ela é muito porosa e ela é muito atravessada não só pela poesia, mas também pela experiência que eu tive no teatro. Eu fiz teatro dos 14 aos 21 anos, me formei como atriz antes de me formar em letras, e essa experiência atravessa muito meu processo criativo, seja nessa parte de criar mesmo, de mesa de trabalho, mas também o gênero, né, ler peças, ter habitado um palco com o meu corpo, me faz olhar para a palavra de outros ângulos também, porque eu já habitei um corpo que fala uma palavra, né, em cena, e é algo muito forte. Então a minha palavra, ela tem essa vontade também, esse desejo de caber na boca, de ser oral. E a poesia, a minha palavra, eu acho que ela tem esse desejo de ser poesia, apesar, eu sempre digo que a poesia, ela nunca me olhou nos olhos, ela é um vulto que passa, mas ela passa, né? Então, em alguns momentos, o texto, ele flerta com uma possibilidade poética, e eu acho que só a tentativa já me deixa muito feliz. Eu fui descobrir que eu não era poeta muito publicando, né, nas revistas da faculdade e escutando das pessoas que o que eu fazia não era exatamente poesia. Mas quando eu migrei para a sessão de prosa, as pessoas também me falavam que não era exatamente prosa. E aí eu fui entendendo que eu trabalhava na fronteira, né, dos gêneros, e num primeiro momento me deixou um pouco triste, mas também depois eu entendi que a gente escreve com as nossas limitações e que talvez aonde a gente não consegue, o que a gente não consegue fazer com o que a gente consegue fazer com o que a gente não consegue fazer, né? Eu acho que o nosso estilo, a nossa originalidade, de alguma forma é moldada por essas limitações. Então eu comecei a investigar o estilo, digamos assim. É isso, essa é a Aline Bey, escritora, que hoje bate um papo com a gente no programa Alternativa A. Você pode acompanhar a gente aqui em 102,1 FM e também
pelo aplicativo da Rádio Universitária. Se você não tem, vá à sua loja virtual, baixe o aplicativo e, claro, acompanhe toda a programação da Rádio Universitária. Professor Alex. Aline, obrigado pela sua participação aqui no programa, obrigado por ter aceito o convite. E na construção dessa sua trajetória entre prosa, poesia, sou, não sou, né, como que você recebe, assim, com um livro publicado logo de cara, assim, e um prêmio como o Prêmio São Paulo de Literatura, né? Como veio esse prêmio? Quer dizer, quando você recebe a notícia, olha, você recebeu um prêmio, você que estava falando de, me falavam que eu não tinha a ver com poesia, prosa também, fiquei nessa fronteira e, de repente, né, sou premiada, recebo um prêmio aí de autor, né, com menos de 40 anos. Como é que foi isso para você? Professor, foi muito emocionante. Eu até acho vídeo na internet, porque quando eu ganhei o Prêmio São Paulo foi 2018. E a gente não estava em pandemia ainda, então teve um evento, era muito bonito, na biblioteca do Parque Vila Lobos. Eu nunca tinha ido, claro, num evento parecido, né? Então foi algo muito bonito. E quando chamaram meu nome, eu realmente fiquei, assim, falando do momento mesmo, é quase como se eu não conseguisse levantar da cadeira. Eu realmente demorei um tempo, assim, eu senti que eu demorei uma eternidade para me levantar, porque parecia que não era a minha vida, assim, que não era comigo. E até hoje eu sinto um pouco num lugar de sonho ainda, é um pouco nebuloso, porque é muito bonito ganhar, né, um prêmio assim no começo, com um livro tão experimental como o Pássaro. A Pequena também é muito experimental. Eu sempre bati o pé, assim, meu trabalho sempre foi publicado exatamente como eu queria que ele fosse. Eu lutei muito para que esse estilo permanecesse, né, porque é a minha investigação, e no começo houve uma dificuldade, e o Pássaro, ele ganhou um concurso literário, ele foi publicado através desse concurso. Então foi muito especial isso, quando eu venci esse concurso, e foi uma emoção também muito bonita ter sido contemplada pelo Prêmio São Paulo num prêmio de romance, né? O que é muito, muito bonito também, não tem outra palavra para dizer. Assim, o que eu posso dizer para os escritores aí que estão nos escutando, que gostariam de escrever, siga a sua intuição, né? Faça o teu trabalho da maneira que você acredita, não tente parecer ninguém, né? Eu acho que talvez a busca seja muito mais interna, que a gente busque quem a gente é na linguagem. Eu acho que essa busca é algo que eu tenho desde o começo. Aline, uma outra coisa que eu percebi no Peso do Pássaro Morto é a inevitável influência que eu particularmente acho que você, que é uma pessoa relativamente ativa nas redes sociais, teve desse modelo rápido de construção de texto que é a rede social. Os poucos caracteres do Twitter, as mensagens de WhatsApp, o Messenger. De que forma você acha que isso influenciou a sua capacidade de sintetizar uma ideia que um autor deixaria em uma página em poucas frases? Posso emendar uma pergunta na do Glauco? Né? Vai lá, Alex. E nessa questão, né, do Glauco, de colocar essa questão da linguagem, né, da rede social, não bater um certo receio, né, no sentido de que a gente sabe, né, críticas existem e tudo mais, algumas são bastante construtivas, outras destrutivas, né? Você não ficou com muito receio dessa é a minha linguagem, o que eu posso esperar, o que vai vir, né, das outras pessoas ao lerem meu texto? Você ficou, ou não, vou com tudo, é esse jeito e pronto. Que legal, obrigada pela pergunta, gente. Eu acho que, assim, respondendo a sua primeira, Alex, eu acho que eu tenho uma confiança natural que vem muito de ser honesta comigo mesma no meu processo. Então, eu preciso só disso, sabe? Chegar no meu limite dentro de um livro. A Pequena foi assim também, o Pássaro também. Eu fiz tudo o que eu pude por ele naquele momento de escrita. E quando eu entrego, o que vai vir? Muitas coisas podem vir, mas isso não pode me transformar, nem os elogios, que também são muito perigosos, né, e nem as críticas. Eu acho que a gente tem que absorver as coisas, né, ter uma humildade de saber que o caminho na escrita é muito longo, o caminho nas artes é muito longo, a gente precisa estudar muito, ler muito, escrever muito para chegar
num nível minimamente interessante. Eu sou uma autora super jovem, estou em formação, então eu tenho essa abertura total, mas eu fiz tudo que eu pude pelos meus 2 livros, então isso me dá uma tranquilidade imensa para lidar com eles publicamente, para o que vier, porque eu não tenho nenhuma uma relação de, puxa, devia ter feito de outro jeito, eu fiz exatamente o que eu quis, então eu estou pronta para bancar o que vier também. E quanto ao estilo e à internet, né, eu acho que sou atravessada por isso de uma maneira que eu não consigo interiorizar tanto, ainda captar totalmente, porque eu sou filha do meu tempo, né, então eu uso essas redes sociais, eu não sei o quanto elas estão me influenciando em tudo, né, no meu jeito de me vestir, no meu jeito de me alimentar, o jeito de eu construir os meus textos. Eu não sou uma pessoa que conversa muito por mensagem, eu não gosto, eu prefiro pessoalmente, então não é algo que eu penso quando eu vou construir, eu sempre me inspirei muito mais na coesão da poesia, especialmente da poesia concreta, mas é claro que eu sou atravessada pelo meu tempo e por esse desejo de se comunicar rapidamente, e eu sinto talvez mais claramente o poder da internet, né, na divulgação. Eu tenho uma urgência quando eu termino um livro de que ele chegue nas pessoas, né, e fico pensando como é que é um autor antigamente, né, que escrevia um livro e aí saiu uma crítica no jornal e ele não sabia como é que as pessoas, o povo, né, o que as pessoas tinham de fato pensado sobre o livro, aí ele recebe uma carta que demora muito, né, assim, para até chegar. Então, era outro tempo, né? Hoje a gente lê um livro, a gente já procura o autor na internet, eu mesmo faço isso também, manda uma mensagem, que lindo, né? Já tem aquela troca, enfim, é tudo tão mais perto. E eu acho isso muito lindo também, eu gosto que seja assim. Aline, eu acho que é curioso isso que você fala, porque ao mesmo tempo em que você está preocupada com aquilo que pensaram daquilo que você escreveu, porque ninguém escreve para não ser lido, né? Mesmo quando a gente escreve no nosso diário, a gente quer ler em algum momento, né? Talvez nós sejamos, muitas vezes, o nosso único leitor, né? Quando você faz uma listinha para ir ao supermercado, mas quem escreve para ser lido. Ao mesmo tempo, eu percebi no seu texto que, de fato, não havia preocupação na produção dele com o leitor, ou seja, o seu texto ele não me pareceu comercial num primeiro momento, porque você escreveu de maneira artística, e aí as pessoas gostaram. Foi mais ou menos esse o processo. E só emendando uma última pergunta nesse bloco, como visualmente você trabalhou a ideia do texto na página? Isso foi ideia sua? Foi ideia da sua editora? Como é que isso funcionou? Bom, assim, da recepção, assim, como que as pessoas vão receber o livro, é uma ideia muito vaga que a gente tem na cabeça de como o livro vai ser, né, vai chegar nas pessoas. E eu acho que a gente gasta muita energia nisso também, é uma coisa que realmente não precisa, porque a vida é a vida, é melhor você viver o presente. E quando eu estou criando um livro, é claro que a gente quer ser lido, mas naquele momento da criação, eu estou escrevendo um livro para mim, assim, eu estou escrevendo um livro por mim, para aquietar certos monstros que me habitam, para investigar certos porões, para me divertir, porque eu amo escrever. Então, depois, se ele vir um livro, porque às vezes vários textos, eu tenho muitos textos aqui curtos, né, que eu escrevo há muitos anos, que eu não penso em publicar, mas eu adorei ter escrito, sabe? E eu escrevo constantemente. Então, eu não publico tudo que eu escrevo. Quando algo que eu escrevo eu sinto que deve nascer para o mundo, um outro momento, mas esse momento de criação é muito alegre sempre, ainda que meus textos sejam muito melancólicos, porque eu me divirto muito no jogo, de criar, enfim, de desvendar, de aprofundar, né, naquela história. E sobre a diagramação, o livro ele nasce exatamente assim, o jeito que as minhas inquietações vão tomando corpo dentro do processo. Eu, quando vou editar e olhar um pouco mais de cima, eu concordo com o que eu fiz na intuição, é muito difícil mexer em corte, acho que nunca aconteceu, porque eu sinto que esses cortes são muito orgânicos. Uma palavra que eu uso muito no meu processo é concentração, mais do que inspiração, e eu acho que quando você está num estado de concentração interessante, você vai para o trabalho criativo, as coisas mais interessantes surgem ali, e aí o resto a gente limpa, tal, mas essa chama, sabe, esse estado vulcânico da criação é muito importante para mim, e é ele que eu escuto. A editora Nós, que publicou O Pássaro, e a Companhia das Letras, que publicou A Pequena Coreografia do Adeus, acolheram a minha forma de texto muito respeitosamente. Isso foi uma coisa que me fez muito feliz, né? Tanto na Nós quanto na Companhia das Letras. Eu não precisei mudar nada do que eu acreditava que precisava estar ali.
Essa Aline Bey, hoje escritora, batendo um papo com a gente no programa Alternativa. Alex, temos tempo para mais uma pergunta sua, cara. Temos 3 minutinhos. Se você for sintético como a Aline em cada frase dela, dá para ela responder em 2 minutos. Vamos ver. Aline, você falou que você é uma escritora em formação, né? E a gente já percebendo na sua fala e tudo mais, a sua escrita, né? Essa sua relação com a poesia concreta, mas quais são as suas influências? Quer dizer, o que né, te mexe na literatura? O que você fala, não, esse autor ou estes autores, autoras, né, são, o que eu posso dizer, minha base, minha pedra aí, para eu começar a escrever e continuar escrevendo e tudo mais? As minhas influências, elas estão em constante movimento, porque eu sou uma leitora muito ativa. Então, vira e mexe, eu sou atravessada por livros que eu não conhecia, ou que eu já conhecia, mas que finalmente eu começo a ler, né? Que é muito o caso do Lavoura Arcaica, por exemplo, que é um livro que eu li ano passado, do Raduan Nassar, que é um escritor que eu recomendo, assim, de olhos fechados para todos, é um grande artista da palavra, e eu encontrei ali, no Lavoura, naquele tempo que eu comecei a ler, tudo que eu precisava. Naquele momento, seja como pessoa e também como artista, para criar a pequena coreografia do Adeus. Era um livro que eu mantinha perto, ainda que não tenha nada a ver a história, sabe? Mas por ser uma obra sublime, de alguma forma me conectava do mesmo jeito que a música me conecta com o processo criativo. Eu sempre coloco música, né, para escrever música clássica, geralmente. Eu acho que o livro do Raduan tá nesse mesmo registro. Então é um autor que entrou no meu altar, por exemplo, ano passado, né? Mas a Clarice Lispector é uma autora que já está há muito tempo, desde que eu conheci ela mais profundamente no teatro, né? Não a pessoa Clarice, que já, infelizmente, já faleceu, mas pelo livro, né, que a gente montou, A Via Crucis do Corpo, que é um livro de contos dela muito bonito. E aí eu mergulhei na obra dela, né, como atriz, assim, nesse processo de descoberta, e encontrei uma escritora que dialoga muito com o meu material íntimo e segue dialogando, né? Então ela está sempre nesse altar. A Hilda Hilst também é uma outra escritora que me acompanha já há bastante tempo e que eu sinto uma influência muito grande dela. O Manuel de Barros também é um poeta que me atravessou na universidade e que eu acho que eu não teria escrito Os 8 Anos do Pássaro sem ter lido Manuel de Barros, porque ele autoriza uma coisa muito importante ali, que é a voz da infância poeticamente, né? Eu nunca tinha visto dessa maneira, colocar uma criança em cena dessa maneira, que ele coloca com tanto brilho. Então, são vários. Fernando Pessoa também é um poeta que há muito tempo, ele e os seus heterônimos me acompanham desde o ensino médio, assim, foi o primeiro poeta que me atravessou e segue sendo uma grande influência. Mas não são exatamente obras que dialogam com o que eu faço, né? Mas estão num lugar de inspiração, assim, me trazem a beleza, e eu acho que é nela que eu mergulho. Essa Aline Bey, escritora, batendo um papo com a gente hoje no programa Alternativa. A gente vai para rápidos apoios culturais. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos, esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado, hoje recebendo a escritora Aline Bey, que bate um papo com a gente sobre produção artística, sobre livros, sobre suas influências, e eu convido você para vir aqui para o Facebook, acompanhar a gente em facebook.com/programa Alternativa A e, claro, fazer perguntas, comentar, para que a Aline saiba, ela que acompanha bastante as redes sociais, para que ela saiba tudo aquilo que vocês, nossos ouvintes, pensam dela. Aline, em que momento você falou, eu sou escritora? De fato, agora eu sou uma escritora. Foram momentos diferentes de verbalizar e assim, entender por dentro que eu era escritora e verbalizar. Passou um tempão para eu verbalizar. Tinha uma questão híbrida na minha profissão, que era o fato de eu ter sido atriz e me sentir uma atriz e me sinto ainda uma atriz escrevendo. Então, quando eu saí do teatro, não saí exatamente porque eu queria, foi uma questão mais familiar. Então, eu saí do teatro de luto, ainda querendo estar naquele espaço. De alguma forma, meu ciclo não tinha terminado, eu sentia. Então, a literatura, quando ela surge como um novo espaço de criação que
casou perfeitamente com o que eu precisava naquele momento, porque a literatura, né, a escrita, ela é algo que você faz de uma forma muito silenciosa, muito compacta, e o teatro é o oposto, é a arte externalizada. E naquele momento eu precisava desse segredo, desse lugar de criação mais secreto. Então a escrita foi uma liberdade quando eu encontrei o papel, né, e poder criar o que eu quisesse ali, enfim, é muito bonito isso. Nesse momento que eu comecei a escrever, logo no primeiro texto que eu escrevi, eu soube. Assim, eu senti quando eu abri, antes, assim, eu abri o Word, eu falei, encontrei. Assim, foi muito lindo, assim, porque mesmo não tendo escrito nada demais, assim, eu lembro o texto, era o começo, né? Mas eu senti a potência, sabe, daquilo, assim, as possibilidades. E eu tenho paciência, então eu sabia que o caminho, sei que o caminho é longo, mas eu estava pronta. Então foi muito bonito. Agora, dizer para as pessoas, aí era mais difícil. Eu comecei a me fortalecer mais quando eu publiquei O Pássaro, de fato, tinha um livro, porque antes disso as pessoas sabiam que eu escrevia, me chamavam de escritora, meus colegas, mas dizer assim, né, na ficha de hotel, qual a sua profissão? Eu ficava entre escritora e atriz, e se eu falasse escritora, as pessoas iam falar, e o teu livro, né? Ainda não tem, aí fica aquela situação, né? Então, eu acho que o Pássaro, ele tem essa força, né, de ter me trazido a palavra escritora do lado de fora, e também quando eu comecei a me conectar mais com as leituras feministas, e entendi a importância política de me dizer escritora, uma mulher escritora, é muito importante dizer, porque outras mulheres que escrevem vêm junto, né, se sentem também legitimadas nesse processo, então, politicamente é muito importante dizer, e aí eu comecei a ficar muito mais tranquila. Professor Alex. Aline, nesse sentido, como é que é o seu processo criativo, né? Você prefere escrever pela manhã? Você é mais da noite? Como que é, né? Você, né? Depende aí, né? Como está o livro? Qual que é a sua dinâmica, né? Como escritora, né? Que você prefere para o momento de escrever? Eu acho que para levantar o romance, né, que eu só publiquei romance até agora, eu escrevo textos mais curtos, mas os textos mais curtos são diferentes. Eles podem ocupar qualquer hora do dia. Mas o romance, especialmente quando você está levantando, eu sinto que as horas matinais são muito importantes para mim. Acordar, tomar café e já migrar para o escritório, porque é como se a sua cabeça ainda tivesse um pouco nebulosa do sono, é um estado bonito que se assemelha ao cansaço, a embriaguez também, que alguns escritores e escritoras até gostam, eu não bebo, mas assim, esse lugar, né, da mente um pouco nebulosa é interessante, porque parece que as nossas amarras, assim, elas ficam mais soltas e a gente consegue se entregar com mais liberdade para a escrita, e o estado de concentração também, a mente ainda não está cansada, né, é um cansaço do sono, mas não é o cansaço do desgaste emocional cotidiano. Trabalhar com o cotidiano no corpo é péssimo, né, eu acho que deixa a nossa criatividade mais travada. Então eu gosto dessas manhãs e geralmente vou até umas 2, 3 horas da tarde, quando eu estou levantando o livro. Quando o livro já está com as suas versões mais adiantadas, quando ele já está muito próximo do que ele vai ser, aí as minhas horas de trabalho são muito mais longas e elas vão para a noite também. Então eu começo cedo e termino de paro só para comer, e às vezes demoro muito para parar, e vou até umas 8, 9 horas, dependendo até mais. Mas esse processo já é um processo mais final, aquele que você sente que você tem que dar tudo o que você tem, o livro já está finalizado. Meus estudos também, que nem no terceiro livro agora que eu comecei meus estudos, eu também gosto de fazer pela manhã, sabe, usar mais ou menos a mesma atmosfera da escrita, só que não estou entregando, né, alguma coisa estou recebendo, mas é um processo parecido também, de concentração e entrega, porque eu acho que leitura e escrita são muito irmanadas, né, a gente tem muita conexão essas duas artes, então é muito bom estar no mesmo estado para as duas. Essa é a Aline Bey, escritora, que bate um papo com a gente no programa Alternativa A. Eu convido você para vir aqui para o Facebook acompanhar esta live, que não é live, mas que está aqui nesse momento para você, facebook.com/programa Alternativa A. Aline, eu queria, ainda continuando na questão do seu processo criativo, você falou que a Clarice Lispector te influenciou em alguns momentos, né? Eu, particularmente, vejo que a escrita da Clarice é uma escrita muito gutural, muito emotiva, mas, ao mesmo tempo, uma escrita não planejada. É uma escrita em que ela se sentava, à época, na frente de uma máquina de escrever e deglutia tudo aquilo, diferente, por exemplo, do João Cabral de Melo Neto, que tinha um texto pronto na cabeça dele, do começo ao fim. Ele tem, inclusive, um poema chamado Tecendo Amanhã, que ele ensina a fazer poesia.
Quando você pensou em escrever o seu primeiro romance, você já tinha uma meta, você sabia onde você quis chegar ou você foi descobrindo com o processo criativo, durante a escrita? Eu fui descobrindo durante, eu acho que também por isso me identifico com a Clarice, eu concordo com você, eu acho que o voo dela é mais cego, né, ela, não que isso assim não é melhor ou pior, né, são jeitos de fazer, cada autor tem o seu, mas eu me identifico mais com esse tipo de escritor, de artista que descobre fazendo. Eu acho que se eu me planejo demais, eu me armo por uma coisa que pode não acontecer na página, porque a gente pode ter várias ideias, mas será que a nossa linguagem vai abarcar tudo isso, vai conseguir segurar tudo isso, né? As ideias talvez sejam até mais fáceis de ter. Puxa, eu queria escrever um livro que é sobre isso, sobre aquilo. Mas como executar, né? A execução que é, né, a grande coisa. Então, claro, eu admiro muito o João, mas eu me inspiro mais no processo da Clarice, e tanto Pássaro quanto Pequena foram livros que foram surgindo muito a partir da palavra que vai se instalando na página, que vai carregando a outra. No Pássaro eu tinha só a palavra, o verbo, perder, e sabia que essa protagonista ia perder ao longo da vida, né? Já tinha imaginado também que ela envelheceria na página, porque tinha lido um livro que gostei muito, que também proporcionava esse envelhecimento, que é Aos 7 aos 40, do João Zanello Carrascosa, e aí eu já tinha decidido essas duas coisas. O resto foi acontecendo totalmente na página. A Pequena foi a mesma coisa. A Júlia Terra, que é a minha protagonista, ela é uma jovem, nos dois momentos que eu retrato ela no livro, eu sabia que ela era uma jovem artista, que tinha essa semente dentro dela, mas como é que as coisas iam, sabe, acontecendo, eu vou descobrindo muito no processo. Só que uma coisa diferente que aconteceu na Pequena é que eu escrevi várias versões do livro. Então, claro, quando eu já estou na última versão, eu já sei muito mais do que eu estou fazendo e estou num processo de limpeza, né, da linguagem, de equilíbrio das coisas. O Pássaro, ele só teve a versão dele essa mesmo, assim, eu mudei pouca coisa. Ele nasceu, eu acho que eu já estava gestando ele de alguma forma, e aí quando eu me autorizei, ele já estava meio pronto, assim, sabe, já estava, essa força dele já estava dentro. A Pequena não, a Pequena foi uma construção de 4 anos, né, enfim. Então, teve essas diferenças, mas eu sou mais de página e inspiração do que meditar, enfim, fazer na cabeça e aí na página já está pronto, assim, não. Professor Alex. Bom, você contou para a gente as suas influências literárias e, né, você foi ou é atriz, não sei também, pode ser, né, nesse sentido. As suas influências cinema, porque, claro, tudo isso acaba no momento ali, né, no processo criativo, é uma imagem de um filme, é uma imagem de alguma coisa que você já assistiu, uma peça que você viu, né? O que a Aline gosta de assistir? Quais são os seus filmes favoritos, peças de teatro, né, que também, de certa forma, corroboram, né, para a sua escrita? Sem dúvida, eu gosto muito de ser atravessada pelas outras artes, não só o teatro, o cinema, né, mas a música, as artes plásticas, a dança, no caso da construção da pequena coreografia do Adeus. Foi um livro especialmente atravessado pela obra da Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã maravilhosa, assim, quem não conhece, eu aconselho muito a mergulhar no universo que ela cria. E eu até tenho uma parte na pequena coreografia que é um café onde a protagonista trabalha, e esse café eu imaginei muito o café da Pina Bausch na peça Café Müller, que tem no YouTube, é muito bonita, assim, não sei se está completa, mas é muito sobre esses espaços de abandono e laços e dificuldade de se manter a partir das perdas que um corpo pode sofrer. Então, quando eu assisti aquilo, eu entendi que era muito um movimento da minha protagonista também. Enfim, eu gosto de ser atravessada por essas outras artes. A música, eu acho que me influencia até mais que o cinema, apesar de eu assistir muito filme, porque a música, ela acaba entrando no meu processo criativo de uma forma plástica, né? Ela está me acompanhando toda vez que eu estou escrevendo, eu não escrevo em silêncio. É muito raro, só se realmente não tenho a oportunidade de ter a música por alguma razão. Mas eu assisto bastante coisa, eu até assinei, eu sempre falo nas lives, parece que eu estou fazendo propaganda e estou, mas não é nada oficial. O MUBI, né, que é esse streaming aí de filmes mais independentes, mais interessantes, e já assisti muita coisa linda lá. A Pianista, que é um filme bem inquietante, maravilhoso, um filme que eu recomendo. Eu assisti um documentário sobre o James Baldwin, maravilhoso, que chama Meet the Man.
É curtinho, sabe? E o James Baldwin também falando de referências, né? É um autor que eu sou apaixonada pelo que ele faz, e a vitalidade dele também está muito além da palavra escrita. Ele tem uma presença muito maravilhosa. Ele era um excelente orador, ele falava muito bem. Então, nesse documentário é incrível olhar assim para o rosto dele, sabe? Se expressando, enfim. É maravilhoso. O Bergman também é um cineasta que eu amo, que tenho investigado muito, talvez, pensando já no meu terceiro livro, tentando entender algumas coisas que ele propõe, e assisti recentemente o Persona, e fiquei bastante inquieta com a proposta dele, que é linda, né, que é uma coisa assim que você fecha o olho e o filme está todo dentro da nossa cabeça. Mas são muitos. Almodóvar também é um diretor que eu amo, assisto tudo, Dor e Glória, esse último dele, eu também fiquei muito apaixonada. Eu amo ir ao cinema, inclusive é uma coisa que eu sinto falta, né, na pandemia, de visitar o cinema. Aline, você teve duas personagens femininas muito fortes nas suas duas primeiras obras. As dores das mulheres são mais dolorosas para você? Sim, sem dúvida. Me interessa muito investigar um corpo feminino no mundo. São mulheres diferentes, a Júlia Terra e a minha protagonista do Pássaro. Ela não tem nome, por isso eu chamo ela Isso, assim. eu ia te perguntar isso. Por que você optou por não dar nome para ela? Essa escolha não foi algo também que eu pensei antes de começar. Eu estava esperando o nome dela surgir, porque, como a gente estava conversando, como eu sou um tipo de escritora que a página me ensina a escrever o livro que eu estou escrevendo, eu estava esperando o nome dela surgir, da protagonista do Pássaro, como os outros nomes surgiram, né, naturalmente. Carla, Pedro, Paula, São Luís, Dona Rosa. Eu estava esperando o nome dela surgir. E aí, lá pelos 18 anos, que o nome ainda não tinha surgido, eu fui entendendo que era muito mais forte ela não ter nome, por diversas razões, assim. Um dos motivos é que ela não sendo ninguém, ela podia ser qualquer um de nós, porque a gente está falando de um livro que é um fluxo de consciência, uma primeira pessoa, que tem um livro todo focado nas perdas, né, dessa mulher de alguma forma, e perder é um verbo que todos nós conjugamos de uma forma ou de outra. Então eu achei que, sendo ela não tendo esse nome, tirava essa cerca do nome, a gente podia borrava essa fronteira do são as perdas dela, não são as minhas, são as nossas, né? São perdas de todos nós. Então eu achei que ficava interessante. Eu também queria dialogar um pouco com uma angústia que eu tenho, que é essa questão das estatísticas, que a gente vê sempre nos jornais, os números de mulheres que foram assassinadas, que foram estupradas, que sofreram feminicídio, e são números, né? E assim, é um desespero que eu tenho. Quem são essas mulheres? Aonde elas estão? A gente sabe tanta coisa sobre elas, mas a gente não sabe quem elas são. Então, essa dor é muito grande, essa invisibilidade, né? Então, também foi uma escolha nesse sentido. E também eu achei que o fato dela nunca ter sido chamada dentro do livro, assim, potencializava essa solidão que a protagonista sente, e também, de alguma forma, quase que justificava esse silenciamento. Ela não se conectou com ninguém, né? Assim, com algumas pessoas, mas, enfim, não quero dar spoiler. Mas é isso, né? Uma conexão real parece que não aconteceu, ninguém a chamou, né? Isso é muito forte. Então, deixava ela ainda mais solitária nessa bolha. Já a Júlia, minha protagonista da pequena, ela veio com esse nome já no começo. A Júlia é a primeira coisa que nasce no meu livro, diferente do Pássaro, que a primeira coisa que nasce é o verbo perder. Então, é quase como se a minha protagonista nascesse para ocupar esse verbo. Ela está numa função, né? Eu não sei quem ela é. Ela não é alguém, é um indivíduo, né? Ela carrega muitas mulheres no movimento dela. Já a Júlia, ela tinha uma individualidade muito grande desde o começo da criação. Ela nasce querendo ser a protagonista do livro. Então, ela tinha que ter nome. Ela tem sobrenome, a Júlia Terra. É bem diferente as inquietações de uma e de outra. Apesar que elas se encontram em algumas dores, em alguns silenciamentos também. E eu acho que elas têm em comum uma questão da escrita, porque a protagonista do Pássaro, ela escreve cartas, de alguma forma, para trazer o que está, né, queimando, e ela não consegue dizer. E a Júlia, ela usa o diário, o livro todo é permeado pelo diário dela, e ela usa esse diário que num primeiro momento é um lugar de desabafo, mas conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo também o poder ficcional de um diário, o quanto isso pode se transformar numa profissão, de fato, de escritora, né. Essa Aline B, escritora, batendo um papo com a gente no programa Alternativa A, falando sobre o seu mais novo livro, A Pequena Coreografia do Adeus, da sua protagonista, Júlia Terra. Alex, você arrasou, você foi muito sintético,
na última pergunta do último bloco. Então, eu vou pedir para você, mais uma vez, temos mais uns 3 minutos aqui, se você puder ser... Sim, vai, 1 minuto e meio para a sua última pergunta. Diminuindo, de 3 para 1 minuto e meio. Tá de sacanagem, né? O negócio tá ficando... A única coisa que eu já perguntei, né, das influências literárias, agora falta falar de música, então. Eu ia deixar isso para o final, mas o que a Aline gosta de ouvir? O que ela... E você sabe que eu até foi engraçado, porque antes da gente entrar aqui juntos, eu achei um leitor meu me mandou no Instagram uma playlist que um outro leitor meu fez, de músicas que eu posto nos stories do meu Instagram, e a playlist chama Músicas que a Aline posta nos stories, alguma coisa assim, e tem embaixo assim, a playlist da Triste e Alegre Aline. Porque realmente as músicas vão para vários lados. E são muitas músicas que eu gosto de ouvir, sabe? Eu falei, nossa, que engraçado, né? A gente posta, mas nem imagina que tem alguém colhendo isso. Mas eu gosto muito de música clássica para escrever, muito, assim, Chopin, Bach, Beethoven. O Beethoven me acompanhou muito na pequena, e o Chopin bastante, assim, também. Mas eu amo essas músicas que, de alguma forma, criam uma atmosfera tão densa que é quase impossível não escrever a partir dos sons que elas proporcionam pra gente, né? E não só sons, né? Estímulos corporais e assim, estados de espírito. É impressionante. Você escuta Vivaldi, você já não é o cara que você era antes de estar escutando Vivaldi. Ele te acende, né? Uma coisa que... E é lindo, assim, ser tomado pela música. Mas, assim, quando eu não estou escrevendo, eu gosto muito de ouvir jazz, blues e rock and roll, assim, acho que são os meus 3 estilos favoritos. E até a playlist que o meu leitor montou tem bastante essa variação. Mas eu sou, assim, bem do rock também, tanto que naquele final, assim, de ano que o Spotify faz aquele apunhado para você do que você ouviu, sabe? Tinha muito rock and roll. Então eu gosto bastante de bandas, principalmente dos anos 60 e 70, e assim, mais gringas, né? E eu gosto também bastante de Bob Dylan e Leonard Cohen, são 2 aí que me acompanham, Johnny Mitchell também. É absurdo, assim, o que eu escuto eles também, eu ralo o disco deles bastante. Dicas super especiais aí, pô, Bob Dylan, Leonard Cohen, canadense Leonard Cohen, essa Aline Bey, escritora, batendo um papo com a gente no programa Alternativa. A gente vai para Rápidos Apoios Culturais, não saia daí, a gente volta já. Voltamos, esse é o programa Alternativa, a vida inteligente e original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e hoje, junto com o professor Alex Turci, a gente recebe aqui, na sintonia da sua 102,1 FM, também no Face, a escritora Aline Bey, que fala sobre as suas 2 grandes obras best-sellers, A Pequena Coreografia do Adeus e também O Peso do Pássaro Morto. Aline, dá para dar spoiler do livro que você está escrevendo? Não, imagina que dá para dar spoiler. Até porque nem tem spoiler, assim, eu estou na investigação inicial, assim, identificar o incômodo, né? Que eu acho que esse é o primeiro passo. Há um incômodo. E é a partir disso que nasce toda a investigação do livro. Eu vou estudando por coisas que eu imagino que o meu desejo de escrita caminha, mas também sou muito atravessada pelo que vai chegando. Por exemplo, o Bergman, que a gente conversou antes, né? É algo que está na minha cabeça, que está martelando, e aí eu vou atrás dos filmes. Eu estou lendo Lanterna Mágica, que é um livro que ele escreveu, e aí estou tentando entender o que tá, o que há por trás que está me assombrando, sabe? E essa investigação pode durar meses até que eu descubra. E talvez eu não descubra, às vezes eu vou para a Folha só com incômodo e um pouco mais de vocabulário, não de linguagem, mas também vocabulário artístico, né? De entrar em várias atmosferas artísticas e aí mergulhar no meu trabalho já com essa iluminação que esses outros artistas trouxeram, esse farol, para entrar nessa caverna da criação. Mas é tudo muito no tempo da criação e não num tempo externo, assim, sabe? Quando vai entregar, quando vai acontecer? Eu não sei, claro, pode ser daqui 3 meses, pode acontecer, eu não sei, uma febre de livro. Mas não é esse o intuito, né? O intuito é aproveitar o caminho. Eu gosto muito desse processo. Certa vez perguntaram para o Luiz Fernando Veríssimo quem é a sua musa inspiradora e ele respondeu, é o prazo de entrega. Eu ia falar o prazo de entrega a isso, quer dizer, tem essa pressão, ou você está naquela, não, eu defino o meu prazo, ou a editora também
é flexível até um ponto, mas chega uma hora que alguém bate e fala, então. Aline, nós somos escritores de material didático, né? A gente já escreveu muita coisa. E o Alex, eu percebi que ele fez esse comentário aí com uma ponta de preocupação, porque ele deve estar demorando para entender o que está acontecendo com ele. É uma pergunta assim mais para si, né? Já xinguei muito, né? Como você lida com isso? Aline, me dá umas dicas aí, como você lida? Eu xingo muito o editor, bastante. Aline, você se preocupa com isso? Porque a partir do momento em que você passa a ser uma escritora mais reconhecida, é natural que, no caso, eu não sei se o seu terceiro livro vai sair pela Companhia das Letras, que existam prazos mais específicos, e isso muitas vezes pode atrapalhar o seu processo criativo. Essa é uma preocupação que você tem? Olha, com prazo não, porque assim, o Pássaro, ele foi criado dentro de uma oficina de escrita e tinha prazo para entregar a primeira versão, digamos, né, que é o que é, mas assim, era a primeira versão do livro. Então, foram 6 meses de oficina, a gente tinha que entrar na oficina já com o projeto um pouco adiantado. Quando eu vi essa oficina, eu achei que era a minha chance, assim, porque é super complicado esse meu estilo mais híbrido, sendo uma autora jovem, publicando, né, estreando, estava encontrando dificuldades nas editoras, então eu achei que o concurso era um bom caminho, e aí eu dei uma acelerada no processo para entrar, mas o livro estava muito no começo, então eu escrevi febrilmente por esses meses, né, de oficina, porque a gente tinha que ter o projeto para apresentar, para participar do concurso. Foi uma questão meio de vida ou morte. Naquele momento, foi importante o prazo, sabe, Alex? Porque como eu era uma autora estreante, eu acho que talvez eu teria enrolado mais para estrear, porque eu não tinha um livro, minha vida estava uma delícia do jeito que estava também, eu estava vivendo um momento muito interessante de saraus e participar, conhecer gente, uma época muito bonita, assim, também jovem, uns 25, 26 anos. Então, lindo, né? Estava muito feliz, eu acho que o prazo foi bom. No caso da Pequena, eu publiquei 4 anos depois do Pássaro. Eu acho que também tem uma questão que eu acho muito importante, que não é só publicar um livro. Além da gente respeitar o tempo interno de gestação mesmo, eu acho que tem uma questão também de você começar a colocar energia na divulgação do livro. Porque senão o que adianta? Já vi vários escritores que eu converso assim, nem sabia que era escritor, e o cara fala, nossa, tem 15 livros publicados, você nunca ouviu falar da pessoa e você é do meio, e você nunca ouviu falar, então imagina o resto das pessoas. Ou seja, um autor que não trabalhou seus livros, né? Escreveu, mas... Então eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande com a divulgação também. Então agora, nesse momento, estou divulgando bastante a Pequena, e o Pássaro está no seu 4º ano de vida, e eu sigo divulgando o livro. E ele segue vendendo com o mesmo frescor que ele estava vendendo no começo. Claro que tem momentos, né, quando ganha prêmio, tem aqueles picos, né, mas é um livro constante, assim, então eu sempre penso que quero ser uma autora de todos os meus livros, não só do último livro que eu publiquei, ou do mais sucesso de todos, enfim, todos eles caminham juntos, eu levo eles para os lugares juntos. Então, eu acho que por eu dedicar também uma boa parte do meu dia na divulgação, especialmente quando o livro acaba de lançar, não é tão rápido esse processo, né, de escrever o outro. Eu entreguei a Pequena em começo de abril. Imagina que eu já vou mergulhar no outro processo, ainda estou cheia de pedaços da Pequena Coreografia em mim, vou escrever outra Pequena. Tem esses livros fantasmas, né, assim, é muito comum, você escreve um livro, aí você escreve vários livros, textos fantasmas, até você encontrar seu próximo livro, e aí tem os fantasminhas deles, e até você encontrar de novo um registro mais forte, enfim, assim é o meu processo, né, cada um tem o seu. Essa é a Aline Bey, escritora, conversando com a gente no programa Alternativa. Eu aproveito para convidar você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para vir aqui para o Facebook, porque a gente finaliza às 6 da tarde, às 18 horas, pela sintonia da Rádio Universitária, mas a gente continua mais alguns minutinhos com a Aline Bey, fazendo um bate-bola sobre algumas outras perguntas que você que estiver aqui no Facebook com a gente vai poder acompanhar. Professor Alex, diga lá. É muito nessa questão que a Aline colocou, né, do divulgar, do contato, em épocas de pandemia, né, tudo bem, lives, encontros literários, virtuais, né, mas eu acho que faz falta, né, para o autor essa coisa do contato com o seu leitor, né, inclusive conversando há umas semanas atrás com um escritor, um amigo, o André Barcinski, que ele fala, olha, ganhar dinheiro com livro a gente não ganha, mas eu sinto uma falta desse contato
né? Você escreve mais para ir para os lugares, né? Para encontrar as pessoas, para beber alguma coisa, conversar sobre literaturas, encontrar outras pessoas que também gostam de escrever, gente que gosta de ler você. No final das contas, acho que numa época que a gente está vivenciando, acho que também, né? Claro, tem sempre aqueles autores que talvez não precisem mais disso, né, mas eu acho que faz falta, não faz? Essa coisa do contato, né, do festivais, encontros literários, essa coisa como você mesmo disse, você é uma pessoa que gosta do contato, né? Não gosta de mensagem, de estar... E isso faz falta, não faz? Você não é reclusa, é isso, Aline? Você não é uma J.D. Salinger, por exemplo? Você não é reclusa, você gosta de contato com as pessoas. Daqui a uns 30 anos a gente Quem conversa. sabe? Ela vai... Alex, ela vai ter comprado uma ilha. Um chalé na Toscana. Que lindo. Aí eu acho que eu vou ficar mais reclusa, né? Eu vario, porque eu tenho uma personalidade bem, assim, múltipla, porque acho que o fato de eu ter sido atriz, né, eu acho que também tenho essas várias Alines que me habitam, e eu tenho uma Aline hiper reclusa, que é a escritora, que adora ficar aqui onde eu estou exatamente como escritora, escrevendo, lendo e assistindo filmes do Bergman, mas tem a Aline atriz que ama o contato, e eu acho que eu consigo dividir, assim, o meu dia em várias camadas. Eu amo estar com o meu público, assim, com os leitores, formar, né, leitores também, porque esses eventos formam muitos leitores. Eu estava participando de vários eventos lindos que o Sesc estava proporcionando, de viagens, inclusive, pelo Brasil. Eu estava viajando muito com o Pássaro antes da pandemia. Foi até, por um lado, bom, assim, quando a coisa ficou mais em casa, porque eu consegui finalizar o pequeno, porque eu estava num processo muito de hotel, viagem e tal, mas é lindo poder encontrar as pessoas, como o Alex disse, conversar, né, olho no olho, e depois sair para comer alguma coisa, e continuar conversando, e pensar não só o seu livro, os outros livros, o que a gente gosta de ler, e conversar sobre diversos assuntos. É sempre muito bom. Oficinas também, que eu estou começando a dar mais, agora especialmente na pandemia, a gente termina o encontro e a gente fica, puxa, se a gente estivesse no mesmo espaço, né, com certeza agora a gente ia tomar uma lá no bar, continuar conversando sobre os textos. Faz falta, parece um pouco abrupto, né, a gente desliga as câmeras e, sei lá, a presença parte, assim, de uma forma um pouco dura. Mas é o que estamos vivendo, né? Que bom que a gente está também aprendendo a usar esses recursos das redes. Eu nunca usei tanto meu Instagram, não conhecia essas plataformas Google, Zoom, Simpla, até a peça baseada no Pássaro, né? Que foi montada pela Helena Cerello, Nelson Baskerville e o Dan Maia, eles fizeram tudo por streaming, uma peça que saiu de cartaz agora em abril, ela já teve 3 temporadas, lindo trabalho, quem assistiu, quem aqui está aqui assistiu sabe, muito bonito o trabalho deles, e a priori era algo que a gente ia fazer no teatro, a gente ainda quer fazer, mas quando estourou a pandemia, a Helena, que é a atriz principal, ela acabou indo para um sítio, com a família dela, e ali naquela natureza ela começou a descobrir que era possível também fazer filmado de repente, e ela chama a montagem do Pássaro de experimento cênico, e ele fica entre o cinema, a poesia, o teatro, sabe, ele é um híbrido, assim, da imagem, e eu acho que a gente acaba descobrindo também possibilidades interessantes durante uma crise como essa. Aline, você fala que você acabou de falar sobre a adaptação do seu livro para o teatro, né? Ou eventualmente para um novo modelo de arte que mescla teatro, poesia, cinema. E quando eu li O Peso do Pássaro Morto, eu vi, de fato, um texto que me lembrou, de alguma forma, uma peça de teatro. No seu processo criativo, você acha que a sua formação como atriz influenciou, e você também pensou, quando você estava escrevendo, que o seu livro poderia ser adaptado ao teatro? Não, isso eu não pensei, porque assim, eu tenho também uma personalidade muito fincada no presente, quando eu tô criando, e aquilo, então aí depois o que vai acontecer, não sei, aí eu vou viver depois que eu publicar o que acontece, né? No caso do Pássaro também, eu não sabia nem se eu ia conseguir, enfim, terminar o livro para participar do concurso que eu estava sonhando tanto. Quando deu certo, eu fiquei assim, nossa, que coisa incrível, sabe, um susto imenso. Eu não sabia o que era ter leitor, eu tinha pessoas que me acompanhavam pelas redes sociais, que liam esses textos mais curtos que eu escrevia, mas é muito diferente de ter um livro publicado e começar a ser lida por pessoas que não te conhecem, que vão te conhecer a partir do texto, é o texto se salvando sozinho, né, não é teus amigos que gostam de você, falam, não, que legal, não é assim, né.
Então, é uma coragem publicar, e muito importante para o texto também, para ele para testar, né, essa potência do texto, se ele se resolve sozinho mesmo. Então eu não imaginava nada, eu estava super conectada com o presente, com a pequena também, e até a gente já está conversando sobre uma adaptação, eu ainda não posso revelar tudo, mas já está acontecendo, e é engraçado que a pequena, também eu acho que por ter vindo desse experimento cênico com um pássaro, que foi super divulgado, foi muito bem, saiu na imprensa, eu acho que as atrizes ficaram mais conectadas, talvez, assim, com a minha publicação, e quando eu publiquei o Pequena, várias atrizes já montaram algumas cenas filmadas e compartilharam, né, nas redes sociais do Pequena, assim, cenas maravilhosas. Então, ele muito mais rápido do que o pássaro já nasce com esse desejo de corpo, né, de habitar o corpo das atrizes. Eu fico imensamente feliz como atriz que fui e ainda sinto que sou lá dentro, né, Alex? Eu, então, fico feliz, muito feliz que o pássaro esteja aí habitando corpos e a pequena também. Pois é, Alex, vamos lá, última pergunta para a rádio. Quantos minutos cara? Ele tem? 2. Olha, Alex, está diminuindo, então vamos para 1 minuto, e aí a Aline responde, a gente fecha na rádio, e aí no Face você tem mais um tempinho, beleza? Eu acho que o seu microfone está desligado, Alex, você está mutado. Aí. Você quer que eu use esse momento para dar dicas e deixo a pergunta para o Face, que é melhor, que eu tenho mais tempo? Isso, sabe o que? Vamos fazer o seguinte, então. Nesse fim de semana, cara, nós temos o Festival Inédit Brasil. A gente bateu um papo com o Marcelo Alite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, cara. Exatamente. O Festival Inédit é um festival, está na sua 13ª edição aqui no Brasil, um festival que se originou e que existe lá em Barcelona, né? E é um festival dedicado ao documentário musical. Né? Nós, a direção artística do grande amigo Marcelo Alite, começou, na verdade estamos gravando hoje no início do Inédit, dia 16 de junho, né? Vai até o dia 27 de junho, e as pessoas podem aí acessar a plataforma, as mídias aí do Inédit, você faz lá um login, né? Você tem filmes que são gratuitos, os outros custam R$3, né? Filmes aí tem coisas maravilhosas, tem um documentário exclusivíssimo sobre os secos e molhados, né? Tem aí um do Penny Baker, que foi um cara que filmou um monte de coisas, desde Bob Dylan, filmou o Festival de Monterrey, é um cara muito orgânico nesse processo, não tem um roteiro, ele chegou ali no Festival de Monterrey, em 67, vou filmar, e é dele aquela cena icônica de filmando lá o Jimi Hendrix, né, ateando fogo na guitarra, não estava no script, né? Então, tem aí. Então, a partir do dia 16, né, até o dia 27, o Festival Inédit Brasil, 13ª edição. Dica super especial do professor Alex, Festival Inédit Brasil, na 13ª edição, como ele falou. E, Aline, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no programa Alternativa. A gente vai precisar fechar para a galera que está na rádio, mas eu convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM, para vir aqui para o Facebook, que a Aline B, escritora, vai ficar mais um pouquinho com a gente. Aline, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer trocar com vocês. Muito obrigada. Maravilha, esse foi mais um programa Alternativa A. A gente volta sabadão, às 17 horas, às 5 da tarde. Grande beijo, até lá. Continuando, então, aqui no Facebook, para você que veio do 102,1 FM, que está com a gente aqui nas redes sociais, convido você para ouvir os nossos podcasts, segue a gente lá no Instagram, todas essas entrevistas super especiais que a gente faz, você pode encontrar no Face aqui, no Instagram e também no Spotify com os nossos podcasts. Aline, como que você se enxerga daqui a 10, 15 anos? Quantos livros terão sido publicados? Você será uma escritora consagrada? Terá, como eu falei, criado um novo período literário na literatura. Um chalé na Toscana. Pelo menos um chalé na Toscana ia ser bom, né? Se não der certo a literatura, né? Talvez, se não der certo, tipo Monte Sião. Talvez. Tudo bem. É tão difícil esse exercício de futuro, porque parece que a gente, ainda que eu ame a imaginação, é muito difícil projetar, né? Porque eu sou uma pessoa muito focada no presente. Então, eu não consigo saber, né, o que pode acontecer, mas eu desejo estar escrevendo
e escrevendo os livros no meu tempo sempre, né, sem se preocupar com essa demanda de quantos livros, mas o melhor livro que eu puder escrever naquele tempo, lendo muito, viajando também, espero, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, encontrando as pessoas, conhecendo lugares exóticos, isso ia ser legal. Professor Alex. Aline, na sua experiência, né, quer dizer, você, quando você termina o seu ensino médio, você decide prestar vestibular, e aí você quer ser atriz, e como é que foi essa trajetória? Já a gente falou da escritora, né, e a atriz, Aline, como é que foi esse processo de atriz? E claro, você falou depois da transição, né, de atriz para escritora, como é que foi seu caminho de atriz e depois escritora? Eu tava pensando muito nisso, assim, em que momento eu entendi que eu queria ser atriz, foi muito cedo, muito cedo. E eu não sei muito por que veio, da onde veio, porque eu tenho, assim, veio de uma família de não artistas, então, nunca foi algo exatamente incentivado, sempre houve um estranhamento muito grande em relação a isso, mas eu tenho memórias, assim, de, por exemplo, sempre me envolver em coisas que eram contação de história na escola, assim, então, fantoche, criar, assim, dublagem, fazer sempre o corpo querendo contar uma história. Eu lembro também de ler muito isso desde sempre, e decorar os livros e ir para a sala, performar o que eu tinha absorvido para meus pais para convencê-los de me colocar no teatro. Então, eu fui fazer teatro com 14 anos, eu comecei a fazer um curso livre, mas eu, antes disso, já queria muito, então foi uma insistência longa, uma teimosia, até que finalmente eu fui fazer teatro. E com 15 anos eu entrei no Teatro Escola Célia Helena, porque era a idade mínima para você entrar nesse curso, né? Hoje o Célia é uma faculdade, inclusive tem mestrado, super incrível, mas na época que eu entrei, era um curso técnico de ator, então dava o DRT, mas não dava um diploma universitário, né? Então, eu entrei com os 15 anos, fazendo ensino médio, porque eu estava um ano adiantada na escola, eu terminei o ensino médio com 16, então eu tive esse momento segundo colegial e terceiro fazendo teatro. E depois que eu terminei a escola, eu comecei um curso de artes do corpo na PUC, mas eu estava difícil levar o Célia Helena e a faculdade, então eu tranquei esse curso e continuei no Célia, até porque esse curso também ele era bastante experimental. Hoje eu acho que eu fico pensando, poxa, eu ia adorar esse curso, mas naquele momento a gente estava estudando os russos lá no Célia Helena, um tipo de montagem muito mais realista e tal, e a PUC era uma, né, depois eu voltei para a PUC, eu amei a PUC, fui fazer letras lá, eu amava já essa universidade quando eu entrei, e aí migrei, fiquei lá no Célia, e estudando teatro, então eu fui sair do teatro com 21, mas foi um pouco depois de eu terminar o Célia e fazer minha primeira montagem profissional, e fazer a luz de um espetáculo, e ficar assim, querendo muito ser atriz, mas logo eu já migrei, sabe, porque era uma pressão muito grande, então eu já não estava mais aguentando, pela minha idade também, emocionalmente, financeiramente, várias questões, então eu acabei migrando. Então foi um momento de muita alegria, mas também muita dor, muita dificuldade, mas um momento fundamental na minha formação. Aline, para a gente encerrar, certamente muitos jovens escritores estão escrevendo nesse momento e muitos lendo você, se inspirando em você. Você falou no começo do nosso papo, ainda no primeiro bloco, para o escritor, para o jovem escritor, olhar para dentro dele, para ele escrever aquilo que de fato ele está sentindo. Pensando no mercado editorial, qual foi a maior dificuldade que você, como escritora, mas não como artista, como profissional, qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu acho que publicar, né, foi algo muito difícil, assim, publicar, porque eu comecei a sentir vontade de publicar depois que eu conheci o Marcelino Freire, que foi o mediador da oficina que eu fiz 2 oficinas com ele, uma em 2015 e a de 2016, que proporcionou a publicação do Pássaro. A de 2015 era uma oficina livre, não era uma oficina concurso. E eu ali, junto com ele e com os outros colegas, eu percebi que estava na hora de eu publicar. E aí eu comecei a entrar em contato com editoras, né, o mercado editorial, de fato, que é um mercado super fechado, assim, né, em si mesmo, e nos autores que ele já publica. Então, porque o livro é uma aposta, um jovem autor é sempre uma aposta. Só que um jovem autor ainda com estilo já bem pesado, começando, é uma aposta muito maior, né? Então, envolve um risco financeiro, eu compreendo isso. Só que eu também não estava disposta a não fazer o que eu queria fazer para ser publicada, né? Que era a proposta, né? Você junta as frases e aí a gente te publica.
porque parece poesia isso que você faz e a poesia não vende. Então, tinha essas questões, por isso que eu achei que o concurso era um caminho interessante, mas isso nunca me desmotivou, sabe? Fazer essas reuniões, esses almoços, perceber a dureza do mercado, perceber as pessoas te olhando assim como, tipo, quem essa menina acha que ela é? Essas coisas que a gente escuta, por exemplo, o Pássaro, quando eu estava ainda em processo, durante a oficina, eu não sabia se ia dar certo a publicação, eu ainda estava em contato com algumas editoras, e uma editora me falou, a gente já publicou um livro sobre estupro esse ano, a gente não vai publicar outro, tipo uma coisa de cota, assim, sabe? Enfim, a gente é muito maltratado quando está começando, as pessoas não te olham com respeito, e isso é muito triste, não é porque uma pessoa está começando, que ela, enfim, não tem os seus princípios, ela não, né, não tem a sua investigação, enfim, eu acho que todo mundo tem que ser escutado com carinho, e isso me deixava triste, mas nunca me desmotivou, nunca. Eu adorei esse papo, viu, Aline? Foi muito legal mesmo. Alex, tenho certeza que você curtiu pra caramba também. Sem dúvida, sem dúvida. Valeu, Alex. Valeu, obrigado, Aline, pela presença, pela conversa. Obrigada, gente, é um prazer. Aline, obrigado mais uma vez. Eu convido muito o nosso ouvinte a ler as 2 obras publicadas pela Aline, o Peso do Pássaro Morto e a Pequena Coreografia do Adeus, o último romance dela. Aí, os 2 estão aí. Eu tô com o peso aqui, ó. Pronto, ó, tá aqui também. Mostrar a capa, né, pro pessoal do Facebook. Isso. As 2 obras são muito legais e, em especial, eu acho que é uma leitura que vai propiciar muita reflexão a partir de frases muito impactantes, sem a necessidade de ser prolixo, de ser repetitivo. Por isso que eu falei que é uma literatura muito, muito interessante. Espero de verdade que a gente consiga em breve ter a sua 3ª obra. Eu sei que você está ainda no processo de criação, no processo, está fazendo laboratório ainda, né? Sim. Mas certamente a gente vai curtir. Muito Chopin no último aqui em casa. Aline, obrigado demais, sucesso para você. E a gente se encontra, quem sabe, na publicação da sua 3ª obra. Com certeza. Muito obrigada, meninas. Obrigado a você, Alex. Obrigado, Aline. Obrigado a você que ouviu mais esse programa Alternativo. A gente fica por aqui no Facebook e convida você para acompanhar a gente sábado às 17 horas. Grande beijo, até lá. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.